200, 500, 1 milhão de pontos ou até mais do que isso. A Azul tem um parceiro pouco comentado que oferece muitas milhas e que certamente faz sentido para muita gente. Me acompanha aqui nesse vídeo para você entender que parceiro é esse, como é que a gente pode utilizar ele para a gente ganhar muitas milhas que já vão ser suficientes para você emitir algumas passagens, no plural mesmo. Muita gente ainda tem dificuldade de acumular um grande volume de milhas, porque muitas vezes essas pessoas ainda ficam presas com aquela ideia que é só usar o cartão de crédito para acumular milhas. Só como eu já falei várias vezes por aqui, no cartão só se ganha muitas milhas quem tem um gasto elevado. Por isso, a gente precisa ter outras fontes diferentes de milhas e aproveitar ao máximo, principalmente dos parceiros dos programas de fidelidade, em que a gente pode ganhar pontos por cada real que a gente gasta. Aí sim, fica muito mais fácil ganhar milhas para viajar. Antes de falar desse parceiro, eu preciso confessar que eu, particularmente, eu tinha um certo preconceito com o produto que ele oferece. Só que aí eu fui estudar, obviamente, fui a fundo ali no parceiro, entender como é que ele funciona. E acabou fazendo muito sentido para mim, porque ele me ajuda a economizar e rentabilizar a minha grana, o meu dinheiro, né? Justamente por isso que eu decidi gravar esse vídeo aqui, para te mostrar como é que esse negócio funciona. Inclusive, daqui a pouco, eu vou trazer até uma tabela comparativa ali para mostrar um pouco disso aqui em números para você como é que fica. Esse parceiro da Azul chama Bamac e ele é especialista em consórcio, só que não tem nada a ver com aqueles consórcios de banco que a gente conhece, que na maioria das vezes é furada. E eu já trabalhei em banco vários anos e eu posso dizer isso. Eu fiz uma simulação com o meu carro pessoal, eu já vou mostrar para vocês, e só de milhas eu ia ganhar mais ou menos ali uns 260 mil pontos na Azul. É uma quantidade de milhas que dá pra brincar um pouquinho. Eu, particularmente, não sou uma pessoa muito ligada em carro, né? Que quer trocar de carro todo ano e tal. Eu costumo trocar de carro a cada 5 ou 6 anos, às vezes até mais do que isso. Só que quando a gente vai trocar o carro desvalorizou e a gente acaba tendo duas opções. Ou eu desembolso uma grana ali para pegar um carro novo, né? Dando o meu de entrada, ou eu financio o carro, né, com juros ali, que na maioria das vezes não são nem um pouco convidativos. Hoje eu tenho uma HRV que eu comentei com vocês. Eu gosto bastante dela e o valor de mercado é de mais ou menos ali uns 100 mil reais. Eu pretendo ficar com ela ali um bom tempo. Eu não sei ainda por quanto tempo eu vou ficar. Talvez ali mais uns 3 ou 4 anos. E aí, né, por curiosidade, eu fui fazer uma simulação para comprar um carro, né? Peguei uma simulação pronta lá do site de 210 mil reais que eu já vou mostrar aqui para vocês. Que seria o valor ali de uma HRV nova, pensando em documentação já tal. Ou seja, se eu for fazer um consórcio desse valor, pela simulação lá, eu ia pagar isso aqui em 94 vezes de uma parcela ali de mais de 2.600 reais. Nada barato, nada convidativo ali, não é nem um pouco perto ali do que eu tô a fim de assumir de parcela por mês. Não faz sentido. Só que aí entra a diferença com os bancos tradicionais. Eles simplesmente param por aqui. E aí tem gente que entra, tem gente que não entra. Mas como a Bamac ela é especialista em consórcio, eles têm uma facilidade ali de flexibilizar e personalizar o negócio para atender o que a gente precisa. Então, olha só o que dá para fazer, por exemplo, que no bancão a gente não consegue fazer. Ninguém gosta, por exemplo, de ficar pagando por alguma coisa que você ainda não tem. No consórcio é isso, né? Você está pagando por uma coisa que você ainda não tem. Então, a Bamac dá a possibilidade de você pagar só 50% do valor da parcela até você ser contemplado no lance. Só que aí, beleza, né? Você deve estar pensando igual eu. Beleza, eu tô postergando um pagamento que eu podia estar fazendo agora, só que uma hora essa conta chega. Só que aí, olha o que acontece. A Bamac tem uma outra carta na manga que eu também nunca tinha visto. Você pode dar o seu próprio carro como lance, usando o valor de mercado dele. E se você for contemplado, você continua usando seu carro até a data que você quiser trocar o carro. Aí você pega o dinheiro da carta de crédito. É meio louco isso, né? Eu vou usar um caso real aqui para ficar mais claro. Eu vou pegar minha HRV, por exemplo. Ela custa mais ou menos ali uns 100 mil reais, né, de valor de mercado. Como ela entraria ali no lance, né? Seria como se a Bamac tivesse recebido esse dinheiro, só que o bem está comigo. E tem uma regulamentação do Banco Central que diz que a empresa de consórcio ela tem que rentabilizar, né, o valor dessa carta ali que eu solicitei, desse consórcio. Só que como esse consórcio está no meu nome, ele é meu, os rendimentos são meus. E aí, olha só que doideira, olha só onde que a gente vai chegar. Só recapitulando aqui, o que eu fiz, tá? Fui lá na simulação, fiz um consórcio de 210 mil reais. Eu tinha uma parcela ali de 2.600 e poucos reais. Só que eu pago 50% do valor até ser contemplado. Eu dou lance com o meu carro e aí para forçar a contemplação, sei lá, coloco mais uns 20 mil reais ali para garantir que eu vou ser contemplado. Se eu for contemplado, eu desembolso os 20 mil. Se eu não for contemplado,
eu não desembolso nada. Se eu for contemplado, é como se o meu lance ali fosse o meu carro, 100 mil reais, mais 20 mil reais que eu tirei do meu bolso, só que o carro ele vai continuar comigo e o valor da carta de crédito ele deixa de ser 110 mil reais e passa a ser 110 mil. E ele fica rendendo juros para mim. E aí o que eu faço com esses juros? Eu escolho. Eu posso abater o valor da parcela e aí eu vou pagar 590 reais por mês, muito melhor do que os 2.600, ou eu simplesmente escolho deixar esse dinheiro rendendo lá para mim. Eu vou mostrar tudo isso aqui desde o começo para você ver, desde a simulação e aqui uma tabela em Excel para você ver como é que funciona. Esse aqui é o site da parceria, né? O site da Abamac com a Azul, né? A gente vê o logo dos dois aqui. E na Abamac o que acontece? Existem vários tipos de consórcio, né? Tem consórcio aqui de imóvel, tem consórcio de automóvel, que é esse que a gente está falando, tem o de automóvel premium, dependendo do valor aqui, ele entra nessa outra categoria, e tem de moto que funciona basicamente igual de automóvel, tá? E aqui, olha só, a gente pode ir movimentando aqui pelo valor, né, que a gente quer. Então eu vou chegar próximo aqui do valor que eu falei para você, que já aparece aqui, ó, essa carta de crédito de 210 mil que eu comentei, tá? Só clicar aqui, olha só, em conquistar agora, ele traz aqui as informações das taxas, ou o prazo que eu comentei com vocês. Vou clicar aqui em conquistar agora, que ele já me leva para uma tela. E aí ele já traz o seguinte, ó, aqui eu já tenho uma parcela reduzida, não preciso de seguro. Ele já traz aqui para mim, ó, valor das parcelas. E ele já traz aqui, ó, a quantidade de pontos. Eu posso ganhar aqui, ó, se eu for cliente do Clube Azul, 262 mil pontos. E se eu não for, eu ganho 210 mil pontos. Já vou falar disso aqui com vocês, tá? O consórcio tem basicamente 3 etapas, que são essas daqui, né? Primeiro, as condições aqui que a gente acabou de ver. Então, a gente tem aqui o valor do consórcio de 210 mil reais. A gente tem aqui, a gente tá falando de 94 parcelas. O valor da parcela cheia aqui seria de 2.636 reais. Só que até a contemplação, a gente só paga metade, a gente paga 50%, que é esse 1.318. Lá no site, quando a gente viu um valor aqui, ó, de 1.317,96. Aqui na minha planilha é a mesma coisa, ele só está arredondando, 1.318. E aí a gente vem para a suposição ali do lance, né? Vamos supor que a gente é contemplado ali no lance que a gente faz. Então, esse lance aqui, olha só o que a gente está considerando. O mês estimado ali de contemplação, o mês 6, não dá aqui para escrever isso em pedra, tudo vai depender, né, dos lances que acontecerem. A gente está pensando aqui em colocar o meu próprio carro como lance, né, com o valor aqui de 100 mil reais, que é o valor de mercado dele, e mais ali para dar uma forçadinha, né, para conseguir ser contemplado, 20 mil reais de recurso próprio, né, grana ali que sai do meu bolso mesmo, totalizando os 120 mil reais. Conversando ali com o pessoal da Abamac, não tem como ter certeza disso, isso aqui é uma suposição, mais ou menos ali no mês 6 poderia sair ali essa contemplação, tá? E aí, o que acontece? Vamos supor que essa contemplação, ela saiu, a carta ali ficou liberada para mim. E aí, o que acontece agora? Eu posso continuar usando o meu carro normalmente até eu decidir solicitar o valor dessa carta para a Abamac. E aí, se eu solicitar, sei lá, eu fui contemplado, aí eu vou continuar ali normalmente, né, utilizando o meu carro. Passou ali 1 ano, eu posso ir lá e falar com a Abamac, 2 anos, ou esperar até o final ali do consórcio para acionar a Abamac. Que aí eu falo para a Abamac, beleza, eu vou utilizar essa carta de crédito. Porque aí a Abamac, ela vai transferir esse dinheiro direto ali para o intermediador para eu ter acesso a esse carro. Seja uma agência, seja concessionária, enfim, o terceiro ali que está intermediando isso com você. Então, olha só como é interessante. E aí a gente vem aqui para o período pós-contemplação. Então, fui contemplado, continuei usando o meu carro. E olha só como é que fica isso, né? O valor da carta de crédito, ela deixa de ser 210 mil reais, porque eu coloquei o meu carro aqui na jogada, e passa a ser 110 mil reais. Como o valor da carta praticamente caiu pela metade, os 100 mil, que é o meu carro, ele já está comigo, o valor da parcela, ele praticamente cai pela metade também. Era 2.600 e ele cai aqui para mais ou menos uns 1.300 reais. E aí o que acontece, né? Essa carta aqui, ela é no valor de 110 mil reais. E lembra que eu falei que ela pode ficar ali rendendo juros para mim? Ele rende com base no CDI, tá? E aqui o que acontece? Ele rende mais ou menos todos os meses ali 670 reais, né? Os cálculos para esse valor aqui. Esses 770 reais eu posso escolher se eu quero simplesmente deixar ele rendendo lá sobre juros, né? E no final ali da carta de crédito, né? No final de todo o período que eu pago, eu posso utilizar os 110 mil reais mais esse montante todo que rendeu de valor para fazer a negociação do carro,
ou eu simplesmente posso pegar esses R$770 e abater do valor da parcela. Então, seria aqui os 1.364 menos os R$770, que eu ficaria com uma parcela de R$594. No final das contas, olha só como o que vai funcionar, né? O que vai acontecer. Eu pagaria aqui, né? 6 vezes aqui, né? Pensando aqui que eu fui contemplado no 6º mês, né? Então, eu pagaria 6 parcelas dessa redução aqui com 50%, daria aqui os R$7.900. Eu tiraria aqui o recurso próprio, o carro mantém comigo aqui, então eu não vou retirar desse valor. E eu teria aqui também esses 594. Como são 94 meses, seriam aqui 88 meses restantes vezes os 594. Então, isso aqui no total, né, que eu vou pagar em todo esse período aqui, a gente está falando de R$80.172. Só que o valor da minha carta de crédito é de R$110.000. Olha só que legal. E eu ainda vou ter o carro ali na minha mão. Ou seja, mesmo sem precisar trocar o carro agora, é uma maneira ali que eu tenho de rentabilizar um bem meu através do meu carro que só teria depreciação. Ele perderia valor de mercado. Só que eu estou usando ele para gerar mais grana para mim. E aqui eu nem entrei no detalhe das taxas, né? Mas eu pesquisei, enfim, não faz sentido entrar nisso aqui. E fica uma coisa mais ou menos assim, tá? Eu vou colocar as taxas aqui dos principais bancos comparados com a Valmac também. Editor, coloca aqui, ó, tem a taxa de administração e tem o fundo de reserva. E aí vem a cereja do bolo. Como a Valmac é parceira da Azul, você ganha pontos com base no valor do consórcio que você contratou. Vou mostrar isso aqui na tela para vocês. Olha só, aqui a categoria que a gente estava olhando é essa daqui, né? Então, olha só, automóvel. No automóvel, você ganha aqui 100% do valor da carta contratada em pontos. Ou seja, se a minha carta é de R$210.000, eu ganho ali 210.000 pontos. Só que se eu faço parte do Clube Azul, eu ganho aqui 125% do valor da carta contratada. Ou seja, no meu caso, eu vou ganhar 262.500 pontos. Acaba sendo, poxa, uma bela de uma pontuação aqui para eu conseguir usar esses pontos para viajar. Como a pontuação é um percentual do valor da carta de crédito, aqui eu estou falando de uma pontuação que não tem limite. Olha só que interessante. Então, se eu venho aqui para uma categoria de automóvel premium, por exemplo, que é por valor, o percentual aqui ele é maior. Então, se eu contrato, por exemplo, uma carta de crédito de R$500.000, poxa, eu tenho clube, eu vou ganhar 200% do valor. Eu estou falando de 1 milhão de pontos Azul. Pode ser mais ainda se o valor dessa carta for maior. Não tem um limitador. Olha só que interessante isso aqui. Sabe aquela coisa? Vem aqui, vem na nossa concessionária, compra o nosso carro que você vai ser sorteado para ganhar uma viagem para Paris. Nesse caso, você não é sorteado, você ganha as milhas para você viajar para onde você quiser. Faz muito mais sentido. É uma parceria que a gente pode aproveitar isso justamente para ganhar aqui essas milhas e aproveitar. Esses percentuais aqui, eles podem mudar a qualquer momento. E está num período de Black Friday agora, então eles estão dando um percentual extra, né? Então aproveita esse período de Black Friday se você está pensando, né? Eu nem estava pensando em trocar o meu carro agora, mas analisando esse parceiro, vendo as condições aqui, é uma coisa que acaba sendo interessante aqui. Mas fica de olho nesses percentuais porque eles podem mudar. E o que dá para fazer com esses 262.500 pontos? Por exemplo, tá? Dá para comprar uma passagem de ida e volta para o Caribe para 2 pessoas. Aqui eu estou falando de Curaçao, Punta Cana, Cancún, Aruba, vários outros destinos. Você também tem como comprar 3 passagens de ida para os Estados Unidos ou para a Europa, ou 2 idas e uma volta, enfim, vai depender aqui da tua origem, do teu destino. Dá para ir para Chicago, para Washington, para Fort Lauderdale, Orlando, Lisboa, Paris, enfim, vários destinos ali que você consegue fazer com a Azul ou com os parceiros dela. E tem também como fazer vários destinos dentro do Brasil. Dá pra voar pra caramba com esses pontos. Porto Alegre, Recife, Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro e vários outros. O que me chamou a atenção desse parceiro? Eu consigo me programar para eu não ter que desembolsar uma grana ali de uma única vez quando eu estiver pensando em trocar o meu carro. Se eu tenho um bem que só deprecia, agora eu vou poder rentabilizar ele e de quebra eu vou ganhar pontos suficientes ali para viajar, uma boa quantidade de pontos. Então, é um produto que, na minha opinião, acabou ficando interessante. Provavelmente, muito provavelmente, eu vou contratar um para mim. Eu desconhecia todas essas possibilidades e por isso eu quis compartilhar aqui com você, porque eu achei interessante e eu sei que também pode ser interessante
para bastante gente, tá? Sei que isso aqui não é para qualquer pessoa, não é para quem precisa ter um carro para daqui a poucos meses, mas é para quem quer ali se planejar financeiramente, tá? Não desembolsar grana de uma vez, enfim, por isso que eu curti bastante, né? E tem de tudo quanto é valor aqui, né? Fiz uma simulação, mas enfim, tem valores menores, tem valores maiores, tem de tudo. E aí tem um detalhe, eu entrei em contato com a Kabamac e eu consegui um cupom especial chamado Viagem com Pontos. Se você tiver interesse, use esse cupom quando você for simular lá no site, que você ainda vai ganhar 2.000 pontos extras. É só você clicar no link que está aqui na descrição e colocar esse cupom. Vou mostrar aqui para vocês aonde. Olha só, aqui no site da parceria, ele tem aqui ó, um código promocional. Tá? Então, independente aqui do valor, independente do que você faça, você pode vir aqui ó, e colocar aqui ó, Viagem com Pontos. Você colocando isso, ó, você vai clicar aqui ó, em prosseguir, ele vai colocar aqui ó, cupom adicionado com sucesso. Né? Então você ainda ganha 2.000 pontos aqui adicionais. As simulações todas que eu mostrei você consegue fazer pelo site, né? Mas se você quiser uma ajuda mais próxima ali, falar com um consultor, enfim, tal, você pode chamar eles pelo WhatsApp direto pelo site, tá? Aqui no cantinho, ó, tem também o botãozinho do WhatsApp, você clica aqui e você é direcionado direto ali pro WhatsApp. E se você optar por essa forma, falar com eles pelo WhatsApp e tal, mesmo assim você pode garantir os seus pontos extras. Só não esquece de dizer que você tem um cupom, o Viagem com Pontos, que aí você garante também esses pontos extras. Beleza? E aí, você conhecer a Bamac, conhecer esse parceiro da Azul, é um parceiro recente, né? Enfim, que eu achei bastante interessante. Coloca aqui nos comentários o que você achou de todas essas possibilidades. E é isso aí, mais uma forma que a gente tem para acumular os nossos pontos. Vejo você no próximo vídeo. Fui!